A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o Diácono Dom Firmino e esse é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através desse canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio, do capítulo 1 ao capítulo 5. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Livro do Deuteronômio, capítulo 1. O discurso de Moisés. Essas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto da planície de fronte do mar de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Hazerote e Dizabe. 11 jornadas há desde Horebe, caminho do monte Seir, até Cades Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 11º do primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme a tudo que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, e a Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: parte histórica, Sinai. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: passás vos haveis demorado neste monte, voltai-vos e parte, ide à montanha dos amorreus e a todos seus vizinhos, a planície e a montanha, ao vale e ao sul, à margem do mar, a terra dos cananeus e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou aos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua descendência depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias, as vossas cargas e as vossas diferenças? Escolhei homens sábios, inteligentes, experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por chefe sobre vós. Então vós me respondeste e dissestes: bom é fazer o que tens falado. Tomei, pois, o chefe de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeça sobre vós, por capitães de milhares, por capitães de 100, por capitães de 50 e por capitães de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei aos vossos juízes, dizendo: ouve a causa entre vossos irmãos e julgai juntamente entre o homem o seu irmão e entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém a causa que vos for difícil, fareis vir a mim e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Cades Barneia. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que viste pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cades Barneia. Então eu vos disse: chegados sois à montanha dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espie a terra e nos ensine o caminho pelo qual devemos subir, e as cidades a que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo um homem, e foram e subiram a montanha, e chegaram até ao vale de Escol, e o espiaram, e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nos trouxeram, e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandato do Senhor nosso Deus, e murmuraste nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo que fez convosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho por todo o caminho que andaste
caminhastes até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós deverias acampar de noite no fogo, e para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens dessa maligna geração verá esta boa terra que jurei dar a vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Fortalece-o, porque ele o fará herdar a Israel. E vossos meninos, de quem disseste, por presa serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Também vós virai-vos e parte para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me disseste: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos, conforme a tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armaste-vos cada um de vós dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandato do Senhor, e vos ensoberbecestes, e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Horma. Tornando vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz, por ali vos demorastes muito. Capítulo 2. A jornada de Cádiz até Moabe. Depois viramos-nos a caminho para o deserto, a caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. Em muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, e dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos dos vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém, guardai-vos bem, não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber deles comprareis por dinheiro, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das suas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passado, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir desde o caminho da planície de Elat e desde Ongeber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes aos de Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança aos filhos de Ló. Os emins dantes habitavam nela, um povo grande e numeroso, e alto como gigantes. Também estes foram considerados gigantes, como os enaquins, e os moabitas os chamavam emins. Outrora os oreus também habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora, e os destruíram de diante de si, e habitaram em seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cades Barneia até que passamos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhe jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumido todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: hoje passará a Ar pelos termos de Moabe, e chegando até de fronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto os filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi considerada a terra de gigantes, antes nela habitavam gigantes, e os amonitas chamavam os umins. Um povo grande e numeroso, alto como os gigantes, e o Senhor os destruiu de diante de si, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os oreus. E os filhos de Esaú os lançaram fora e habitaram no lugar deles até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam em Azerim, até Gaza, e habitaram no lugar deles, a conquista da Transjordânia. Levantai-vos parte e passai o ribeiro de Arnum. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra começa a possuí-la, e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um medo de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiro desde o deserto de Quidemote a Seom,
rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida para que eu coma, vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água para que eu beba. Tão somente deixe-me passar a pé, como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas, que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endureceu o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para te dar na tua mão, como hoje se vê. E o Senhor me disse: eis aqui, tenho começado a dar-te Seom e a sua terra. Começa, pois, a possuí-la para que herdes a sua terra. E Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, para a guerra em Gaza. E o Senhor nosso Deus o entregou a nós, e ferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com os seus homens, mulheres, crianças. Não deixemos a ninguém, somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnum, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade. Nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem a cidade da montanha, e nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Capítulo 3. Depois nós viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, para a guerra em Edrei. Então o Senhor me disse: não o temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na sua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que não lhe tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, e muitas outras cidades sem muros. E destruímos-las como fizemos a Seom, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo da cidade tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo tomamos a terra das mãos daqueles dois reis dos amorreus que estavam além do Jordão, desde o rio de Arnum até ao monte de Hermon. Os sidônios de Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Todas as cidades do Planalto, toda Gileade e todo Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã, porque só Og, o rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon, de 9 côvados o seu comprimento e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado comum, a divisão da Transjordânia. Tomamos, pois, essa terra em possessão naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnum, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado aos Rubinitas e Gaditas. E o restante de Gileade, como também toda a Bazã, reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argob, por todo o Bazã, se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a região de Argob, até ao termo dos Jesuritas e Matitas, e chamou de seu nome Bazã Ravote Jair, até este dia, e a Maquir de Gileade. Mas aos Rubenitas e Gaditas, dei desde Gileade até o ribeiro de Arnum, cujo meio serve de limite, e até o ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon, como também a Campina e o Jordão por limite, desde Quinerete até o mar da Campina, o mar salgado, abaixo de Asdote Pisga, para o oriente. E no mesmo tempo vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados vós, todos os homens valentes, diante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres, vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades, que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhes há de dar além do Jordão. Então voltareis cada qual a sua herança, que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os seus olhos têm visto tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes dois reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temas, porque o Senhor vosso Deus é que peleja por vós. Também eu pedi graças ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais deste assunto. Sobe ao cume de Pisga, e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente.
oriente e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele passará diante desse povo e o fará possuir a terra que verás. Assim ficamos neste vale de fronte de Bet-Pior. Capítulo 4. Na planície de Moabe. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Pior, pois a todo homem que seguiu a Baal-Pior, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós, que vos achegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui vos tenho ensinado o estatuto e juízo, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida, pois que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos, e que nação há tão grande, que tenha estatutos e juízos tão justo como toda esta lei que hoje oponho de perante de vós. Não somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a sua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. O dia em que estiveste perante o Senhor o teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. E vós vos chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz da palavra ouvistes, porém além da voz não viste semelhança nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos e escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinaste estatutos e juízos, para que os cumprisses na terra, a qual passais a possuir. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois semelhança nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus em Horebe falou convosco no meio do fogo, para que não corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave que voa pelos céus, figura de algum animal que se arraste sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, que não levante os seus olhos aos céus e vejas o sol, a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e seja impelido a que se inclines perante eles e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, porque eu nessa terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós os passareis e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos de não vos esqueçais da aliança do Senhor vosso Deus, que tenho feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura semelhante de alguma coisa, e fizeste o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, para o provocar a ira. Hoje toma por testemunho contra vós o céu e a terra, e certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todos destruídos. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em números entre as nações, as quais o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses que são obras de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então nos últimos dias voltarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá e nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados que te precederam desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se jamais se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de teu Deus falando no meio do fogo, como tu ouvistes e ficou vivo, ou se Deus intentou ir tomar para si um povo no meio do outro povo com provas, com sinais e com milagres, com peleja, com mão forte
forte, com braço estendido e com grandes milagres, conforme a tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos? A ti te foi mostrado como que soubesse que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouvistes as tuas palavras no meio do fogo. E porquanto amou a teus pais e escolheu a sua descendência depois deles, te tirou do Egito diante de si com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti as nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir e te dar a sua terra por herança, como neste dia se vê. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima do céu e embaixo da terra, nenhum outro há. E guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre, as cidades de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão, do lado da nascente do sol, para que ali se acolhesse o homicida que involuntariamente matasse o seu próximo, a quem dantes não tivesse ódio algum, e se acolhesse a uma dessas cidades e vivesse. A Bezer, no deserto do Planalto, para os Rubenitas, e a Ramote em Gileade para os Gaditas, e a Golã em Bazã para os Manassitas. Esta é, pois, a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Estes são o testemunho, os estatutos e os juízes que Moisés falou aos filhos de Israel, havendo saído do Egito. Além do Jordão, no vale de fronte de Bet-Peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, a quem feriu Moisés e os filhos de Israel, havendo eles saído do Egito. E tomaram a sua terra em possessão, como também a terra de Og, rei de Bazã, dos reis dos amorreus que estavam além do Jordão, do lado do nascimento do sol, desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnum, até ao monte Sião, que é Hermon, e toda a campina além do Jordão, do lado do oriente, até ao mar da Campina, debaixo de Asdod de Pisga. Capítulo 5. A revisão da aliança. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-eis e guardá-los-eis para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco aliança em Horebe. Não com nossos pais fez o Senhor esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: a repetição dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás a todo o seu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias, e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, na nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu admoestações, buscando a fidelidade a Deus. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardendo em fogo, vos achegastes a mim todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciões, e dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente, falando no meio do fogo, como nós, e ficou vivo? Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo
tudo que te disse o Senhor, nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor, as vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, que eles te disseram, em tudo falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhe fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes, tornai-vos as vossas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo, para que eu te diga todos os mandamentos, estatutos e juízos, que tu lhes has de ensinar, para que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declinareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra em que haveis de possuir. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa o Senhor a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento, a palavra de Deus, através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.